Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu vim trazer uma coisa que foi muito pedida por vocês, que é como grifar a sua Bíblia de maneira mais eficiente. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com os seus amigos aí, para vocês todos estarem sempre por dentro do que acontece por aqui, né? Então, vamos lá. Para o vídeo de hoje, eu trouxe para vocês 3 bíblias para poder exemplificar bem isso e explicar certinho para vocês. Então, eu trouxe aqui essas 2 bíblias que são bíblias mais antigas, né, que eu não uso atualmente. Essa aqui que tá toda arregaçada, a capa, é a Leitura Perfeita, da Thomas Nelson. E essa aqui essa aqui também a versão é NVI. E essa aqui é a Bíblia Nova Versão Transformadora da Mundo Cristão. Se eu não me engano, o nome dessa capa aqui é Flores e essa aqui é Cerejeira. E a outra Bíblia que eu trouxe é essa aqui, que é a minha Bíblia atual, que eu estou usando na minha leitura, no meu estudo, que é a Bíblia Anote, da editora Geográfica, tá? Então, vamos lá. Como assim, então, grifar a Bíblia de maneira eficiente? O que significa dizer isso? Quando a gente fala em grifar a Bíblia de maneira eficiente, o objetivo é você grifar a Bíblia com um objetivo, né? Você grifar a Bíblia por um motivo. Não apenas grifar para deixar tudo colorido e uma bagunça. Claro que não existe nenhum problema em você fazer isso. Eu mesma já fiz isso várias vezes. Às vezes eu estava cansada de usar legenda, de seguir alguma coisa. Eu tava lendo só por ler mesmo, só porque eu queria só ler. Sabe aquela leitura, tipo, não quero anotar nada, não quero estudar nada, quero só ler, só conhecer, normal, só. Então eu pegava e grifava aleatoriamente. Então essa Bíblia aqui tem uns trechos dela que mostra bastante isso quando eu grifava aleatoriamente. Ó, vocês podem perceber. Tem uns papelzinhos caindo. Tem vários trechos, ó, grandões, grifados, coloridos, ó. Então, tipo, quando eu achava um trecho importante, eu simplesmente pegava e grifava aquele trecho inteiro de marca-texto. Gente, se vocês escutarem algum gatinho miando, são os meus gatinhos que de vez em quando eles se pegam brigando aqui, brincando, né? Brigando, brincando, enfim. E aí eles fazem a festa deles. Então, se vocês escutarem um miado de gato no fundo, é isto. Mas voltando, né? Então, assim, eu pegava... tô lendo aqui, nossa, achei isso aqui importante. Importante em qual relevância? Não sei, só achei bonito, achei que é uma passagem forte, falou comigo. Qualquer importante em qualquer desses sentidos, eu pegava e grifava o trecho inteiro. Então, às vezes eram 3 versículos, 4, às vezes era mais. Ó, tá vendo o tamanho que eu grifava? Grifava tudo isso aqui. E vocês perceberam que eu não soube nem dizer ao certo o porquê que eu grifei isso aqui? Então, se eu olhar isso aqui hoje, eu tenho que ler todo o contexto de novo para eu poder entender por que eu grifei isso aqui. O que passou pela minha cabeça, talvez, quando eu grifei isso aqui. E o que eu achei de interessante quando eu grifei isso aqui. Entendeu? Porque nessa época eu não seguia uma legenda, não seguia nada. Agora, por exemplo, se eu olhar aqui nessa Bíblia, mais aqui pro Novo Testamento, deixa eu pegar aqui pra vocês. Olha, abri aqui. Nossa, Tainá, ainda tem bastante coisa grifada, principalmente aqui desse lado, ó. Mas eu sei que nessa época aqui, eu estava usando uma legenda. Então, quando eu olho aqui e eu bato meu olho aqui, nesse laranja, nesse roxo, nesse rosa, nesse azul, por mais que seja muito, eu sei exatamente o porquê eu marquei isso. Eu sei exatamente que quando eu vi isso aqui, eu vi que era uma passagem que me trazia uma esperança, que me trazia é exatamente isso, é uma esperança, uma palavra de conforto, de ânimo. Foi exatamente isso aqui que eu grifei. Esse rosa é uma passagem que me dizia aquilo que eu precisaria ser, uma coisa que eu deveria ser. E por aí vai. O verde são coisas que eu deveria fazer. Por quê? Porque isso é de acordo com a minha legenda. E aí que a gente então entra nessa primeira dica para vocês lerem, grifarem a Bíblia de vocês de maneira eficiente. Então, tenha uma legenda
na sua Bíblia. E essa legenda pode ser de cor, pode ser de símbolo. Uma dica que eu dou pra vocês é vocês pesquisarem no Pinterest. No Pinterest tem bastante ideia de legenda, tanto de cor, tanto de símbolos, né? Como assim de símbolo, Tainá? Ao invés de, por exemplo, como eu falei ali, uma palavra de esperança, eu vou lá e eu grifo de marca-texto azul. Ao invés de você fazer isso, você pode pegar e desenhar um símbolozinho de uma âncora, por exemplo, que representa a esperança. Ou então você comprar carimbo, sabe aqueles carimbos que você carimba no negocinho e carimba no papel? Então, você compra um carimbo com os símbolos que você quer usar. Eu não vou indicar loja porque eu não sei onde vende, tá? Nunca comprei carimbo, não tenho carimbos. Mas é uma dica também para você poder usar o carimbo na Bíblia e usar como marcar os símbolos para sua legenda. Então é uma ideia também para vocês, se você não souber desenhar. Mas é porque os desenhos, né, acabam sendo assim uma outra ideia. Tipo, uma palavra que fala sobre Jesus, o amor de Deus, desenha um coraçãozinho, entendeu? Às vezes você não quer grifar o versículo, né? Então, vocês podem ver que tem bastante coisa de caneta também, ó, que eu grifava assim de caneta. E aí eu fazia isso para grifar uma coisa que às vezes não estava relacionado com a minha legenda, que não cabia na minha legenda, ou então algo que eu só queria destacar mesmo. Então, tipo, eu grifava o versículo e aí nesse versículo eu, sei lá, circulava uma palavra, alguma coisa assim, dentro daquele versículo, que é pra destacar o que já tá destacado, entendeu? E aí eu pegava uma caneta preta. Essas canetas que eu uso geralmente são essas assim, sabe? Que você compra em lojinha que vende coisa da China, que são caneta em gel com a ponta agulha. Eu gosto dessas canetas. Elas passam sim um pouco pro outro lado da folha, mas eu gosto de usar elas pra tudo, então é gosto. E é só pra deixar bem assim destacado. Então, a primeira dica que eu falei pra vocês é ter uma legenda. Agora vai lá uma dica em relação à legenda. Sabe aquelas legendas que tem assim, por exemplo, azul, Deus, Jesus, Espírito Santo, e tem 300 coisas para uma cor só? Isso não é eficiente. Tenta filtrar a sua legenda. Tenta deixar o mínimo de coisas possível para uma cor. Porque a ideia é exatamente essa, você bater o olho naquilo que você grifou e você saber aquilo que você grifou, você saber a que aquilo se refere, você saber por que você grifou aquilo. Quero procurar tal versículo. Quando você estiver procurando e você folhear a sua Bíblia, você vai pela cor. Se você souber que aquele versículo você já grifou alguma vez, você vai pela cor procurar ele, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito interessante você filtrar. Quando a legenda estiver muito, muito grande, tipo, sei lá, vamos supor que você use lápis de cor. E aí você escolheu a cor marrom para grifar tudo aquilo que é relacionado a pecado. Então, tudo que for relacionado a pecado, você vai lá e grifa de marrom. E aí acaba sendo muito abrangente. Você não tem uma ideia específica de que tipo de pecado que é esse, entendeu? Então é aí que vai entrar uma nova dica para vocês, que é tenha um objetivo na sua leitura. Lembrando que não tem nada de errado em você querer ler apenas para ler. Só quero sentar e ler. Eu mesma já fiz isso muito tempo. Eu não grifava com objetivo, não estava estudando, só queria ler, só ler a Bíblia. Não tem nenhum problema em você fazer isso. Mas você pode, e é muito interessante, muito legal, você grifar a Bíblia e você ler a sua Bíblia com um objetivo central. Então, por exemplo, vamos supor que em 2021 você decida que você quer ler a Bíblia e fazer uma leitura, eita, tá balançando a câmera, voltada para as mulheres da Bíblia. Então você vai lá desde Gênesis até Apocalipse e você vai fazer a sua leitura bem, né, com calma, até você encontrar mulheres. Então você vai encontrar Eva, vai encontrar, sei lá, Débora, e entre todas as outras mulheres que a gente tem aqui na Bíblia, desde o Velho até o Novo Testamento. Só que daí, você vai então criar uma legenda voltada para o seu objetivo de leitura. Então, quando você encontrar ali características sobre como que era aquela mulher com Deus, você vai grifar, sei lá, de rosa. Quando você encontrar
coisas que aquela mulher fez, que você poderia imitar, se inspirar naquilo que aquela mulher fez. Você grifa de verde, exemplo, tá, gente? Quando você encontrar algo que aquela mulher fez que você não deve imitar, alguma coisa que aquela mulher fez e ela foi repreendida, ou que ela se arrependeu depois, né? Alguma coisa que ela fez de errado, você grifa, sei lá, de laranja, entendeu? Então, assim, você criar a sua legenda em torno do seu objetivo de leitura. Porque daí quando você acaba que a sua forma de grifar a Bíblia vai ser como um estudo para você. Então, quando você grifar aquela passagem, você vai saber certinho o que está em cada coisa. E futuramente, quando você olhar aquela passagem, você vai saber exatamente o porquê que você grifou aquilo. E aí, a outra dica que eu vou dar para vocês é pega essa legenda, escreve ela num papelzinho e cola na sua Bíblia. E aí, se aquela legenda for para sua leitura das mulheres da Bíblia, você escreve Legenda para Mulheres da Bíblia. E aí você coloca as cores e as coisas que você escolheu para grifar em relação àquilo. Tá? Então, tentem fazer isso. Ah, Tainá, mas eu não quero ler sobre mulheres da Bíblia. Isso foi só um exemplo, tá? Você cria a sua leitura, a sua legenda em torno da sua leitura. Então, você cria divisões para aquilo que você está lendo. E aí você coloca uma cor para representar, um símbolo para representar. E isso vai te ajudar muito. E aí, vai entrar a próxima dica, né, que eu vou dar para vocês, que eu vou até pegar outra Bíblia aqui para mostrar. Então, a próxima dica que eu vou dar para vocês é quando vocês forem grifar, vocês grifarem apenas aquilo que é realmente importante. Sabe aquela coisa linda de, eu vou grifar a Bíblia e eu vou grifar tudo que é importante. Gente, a Bíblia inteira é importante. Se a gente for grifar tudo que é importante, você vai grifar a Bíblia inteira. Vai ficar aqueles troção assim de coloridão. E a gente sabe que para quem está lendo com um objetivo, isso não é eficiente, tá? A ideia aqui não é do que é certo e não é do que é errado. A ideia aqui é do que é eficiente, tá? Vamos lembrar disso. Não tem nada de errado em você querer grifar por grifar e deixar a sua Bíblia toda colorida, grandona, assim, todo rosa aqui essa página. Não tem nada de errado nisso. Porém, não é eficiente se a sua leitura tem um objetivo. Então, aqui a gente vai entrar então nessa página que eu fiz uma leitura bem central aqui dessa página de João. E aí, vocês podem observar que tem trechos aqui que eu grifei apenas as palavras. Dentro de um versículo, eu não grifava o versículo inteiro. Esse versículo aqui, olha que importante. Eu vou até ler para vocês. 1 João 10. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O que eu grifei aqui nesse versículo? A palavra e o mundo não o reconheceu. Então aqui, olha, eu grifei só o trecho daquele versículo que realmente eu considerava importante. Então, a palavra e o mundo não a reconheceu. E aí, outras coisas eu grifava de caneta, fiz várias setinhas, e anotei do lado, para vocês poderem ver que mesmo quando você estiver usando a sua legenda, que nem nessa outra Bíblia aqui, que eu usava uma legenda, tem trechos, eu vou tentar encontrar um aqui para vocês, que eu grifava só a palavra daquele versículo que eu considerava importante, que nem tá vendo aqui, no meio tem uns laranjinha, uns verde, porque eu grifava só aquilo que era realmente importante. Você não precisa grifar o versículo inteiro, 3, 4, 5 versículos inteiros. Grifa apenas aquilo que é realmente importante, aquilo que vai contribuir para a sua leitura, que vai contribuir para o seu estudo. Tá? Então, fazendo uma retomada aqui geral de tudo que a gente falou nesse vídeo para a gente poder encerrar, então. Primeira dica que eu dei para vocês foi: tenha uma legenda de cores ou de símbolos. Isso é importante, não é obrigatório, mas é legal, tá? A segunda dica que eu dei para vocês foi: tenha um objetivo na sua leitura. Então, foque a sua leitura em alguma coisa. Não leia assim só por ler. Não tem nada de errado com isso, lembrando novamente, mas você pode focar nas mulheres da Bíblia, nas promessas de Deus, nos milagres, focar em alguma coisa e criar a sua legenda em volta desse foco, em volta desse objetivo de leitura,
para que você realmente grife aquilo que é realmente importante, que a gente entra na terceira dica de hoje, que é você grifar apenas as palavras, as expressões que são realmente importantes para o seu objetivo de leitura, para o seu estudo, aquilo que vai contribuir para você. Então, se você grifar o versículo inteiro, talvez aquilo não seja destacável. Claro, se todo versículo for destacável, beleza. Mas às vezes você grifando o versículo inteiro não é uma coisa que vai realmente ser destacável. Tem palavras ali que são mais importantes. Então você pode grifar apenas aquelas palavras que são importantes. Ou então, mas Tainá, eu achei que o versículo inteiro é realmente importante, se adequa com a minha legenda e faz sentido para o meu estudo. Grifa o versículo inteiro. Se tiverem palavras dentro dele que são ainda mais importantes, circula de caneta, faz um sublinha embaixo, entendeu? Então, assim, espero muito que vocês tenham gostado das dicas desse vídeo. Eu expliquei melhor sobre a legenda que eu uso atualmente na minha Bíblia lá no meu Instagram, nesse post aqui. Eu vou deixar o link para esse post aqui embaixo no box de descrição, tá? Nesse post eu ensino vocês aí basicamente como criar uma legenda de cores para você usar na sua Bíblia e falo qual é a legenda que eu uso atualmente, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com os seus amigos e, gente, acompanha no Instagram, lá no Instagram é @simplesmentecristã, lá eu posto a minha rotina de leitura, de estudo, dou várias dicas como essa do color coding pra Bíblia que vocês viram aqui. Então me segue por lá que tem muita coisa legal. E é isso, aqui tem vídeo todo domingo nesse canal. Um beijo e até o próximo vídeo.